E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de EL2, né, Eletricidade 2. E na aula de hoje a gente vai começar indutores, né? A gente vai começar, então, com calma, a gente vai ver aquela parte básica, igual a gente viu para capacitores, vai chegar naquela parte da reatância, só que agora para o indutor, né, a nossa reatância indutiva, vocês vão ver aqui. Vou tentar fazer algumas comparações, mostrar exemplo, como eu sempre faço. E aí vocês vão ver que na próxima aula vai ser uma revisão de tudo que a gente fez para a prova, né? Porque, deixa eu colocar até aqui, tem lá no último slide para lembrar disso, né? Então a gente tem a provinha nossa lá, vai ser no dia 7 de outubro, né? Então apareçam inclusive na aula síncrona para a gente conversar melhor sobre isso, né? Mas vai ser lá no dia 7 do 10. Então na próxima aula a gente vai fazer uma revisão do que eu passei até agora, né? E vou fazer uma preparação para a prova aí com vocês, com mais exemplo, tirar dúvida de coisas que possam ter ficado para trás e tudo mais, beleza? Mas essa aula aqui a gente vai falar sobre indutores, né? Que vai cair menos na prova, né? Porque afinal de contas a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, igual a gente aprofundou em capacitor, né? Mas a gente já vai ter que falar sobre ele, senão não vai ter como cobrir o conteúdo da matéria até o final, beleza? Então, a gente vai falar rapidinho lá do indutor em corrente contínua, igual eu fiz no capacitor, vou só trazer aquelas curvas de carga e descarga, né, para explicar para vocês. E a gente vai falar da reatância indutiva e como funciona o indutor em corrente alternada. Lembrando que o indutorzinho, né, o L, que a gente fala, né, da indutância, tem esse símbolozinho aqui, né, que é o enroladinho lá do indutor, porque o indutor nada mais é do que um cara enrolado, né? Então o indutor é isso mesmo, né? Então a gente já... o próprio símbolo dele vem disso daí, né? Então qual que é a ideia do nosso indutor? Ele usa a ideia do eletromagnetismo aqui, né? Se eu tenho um fio condutor, né? Eu tenho um fio ali que ele está enrolado, né? E está passando uma corrente nele, eu crio um campo magnético, né? Eu acabo criando ali um campo magnético. É assim que funciona transformadores, por exemplo, né? Acho que a gente ainda vai falar um pouco disso mais pra frente no curso, mas transformadores, por exemplo, funcionam usando isso, né? A gente coloca o enrolamento de um lado, o enrolamento do outro, né? E aí o campo magnético interage e a gente consegue passar energia de um lado para o outro, né? O motor funciona assim também, né? A gente coloca o enrolamento na parte parada do motor e um outro enrolamento na parte de dentro. E a interação entre esses campos magnéticos fazem o motor rodar, né? Então, o indutor é bastante importante aí na nossa vida, né? Não à toa tem um motor, né, o mais famoso, que chama o motor de indução, que vem exatamente desse efeito aqui. Mas a gente não vai falar disso nesse curso, mas é só para falar aqui do indutor, né, da importância dele, né? O indutor é dado em indutância, né? Lá no capacitor a gente falava em capacitância, aqui a gente fala em indutância, né? Vocês vão ver que os nomes trocam ali só esse começo. E a medida dele é o Henry. Então agora a unidade que a gente trabalha é o Henry, né? No capacitor era Faraday, agora é Henry. E geralmente vocês vão ver que a gente vai usar, né? Muito difícil vai ser Henry, né? Tem que ser uma bobina muito grande para ser em Henry. Geralmente vai ser milli-Henry ou micro-Henry, né? Então milli, que é 10 a menos 3, e micro, que é 10 a menos 6 aqui, né? Aqui tem também no desenho, né, essa parte do núcleo, porque isso é importante também. Por quê? Né? Porque eu posso ter indutor ali que é fixo ou que é variável, né? Geralmente o fixo ele tem esse fiozinho e já tem um núcleo fixo, né? Não tem muito o que fazer. Pode ser inclusive de ar, né? Se ele for bem construído ali, aí obviamente vai perder um pouco do campo, mas, né, dá para construir ali com núcleo de ar também. E os variáveis a gente costuma usar um núcleo móvel, né? Porque você não vai querer ficar mexendo ali na indutância. Só que conforme você mexe nesse núcleo, você vai ter mais ou menos campo passando e isso acaba mudando um pouco a indutância, né? Mas a gente de novo, a gente não vai entrar em detalhe muito disso, é só para vocês saberem, né? Então, esse é a cara do nosso indutor. É um fiozinho enrolado, né, que vai ter ali o campo magnético como o ator principal, né? E ele funciona dessa maneira. Vamos lá ver então, né, como que ele funcionava em corrente contínua, né? Lembrando que isso é mais lá a matéria de eletricidade 1. Como que ele funcionava, né? O indutor, assim como o capacitor, ele armazena energia. A diferença é que o indutor armazena energia no campo magnético, enquanto o nosso capacitor armazenava no campo elétrico, né? Então agora é um campo diferente aqui, né? E como que funciona a carga e descarga, né? Então primeiro a carga do indutor. Então igual lá no capacitor, né? Se eu tinha lá uma fonte de tensão aqui, corrente contínua, né? Uma chave aqui para fechar o circuito, o R, e eu tinha um indutor aqui, né? Como que ele vai se comportar aqui, né? Quando eu fecho essa chave, né,
ele vai começar a carregar o indutor. E como que ele carrega o indutor? A corrente vai partir aqui do zero até um valor máximo aqui. Isso aqui é a corrente de um indutor, ou seja, no começo não vai passar corrente nenhuma e depois de um tempo vai passar toda a corrente. Ou seja, ele atrasa a corrente. É exatamente daí que vem a parte que a gente vai analisar depois, que é mais importante em CA. Ou seja, ele causa um atraso na corrente. A corrente queria passar aqui, mas ele não deixa. Ele só deixa a corrente passar depois. E aí ele armazena a energia exatamente nessa corrente que está passando nele ali no campo magnético. Então a carga do indutor não vem da tensão, igual vinha do capacitor. A carga do indutor vem da corrente. Então ele atrasa a corrente, porque ele está carregando, e aí o campo magnético dele vai carregando até chegar na corrente máxima. Então no começo esse circuito não tem corrente quando eu fecho a chave, e depois de um tempo que vai carregando o indutor, vai começando a passar corrente. Então o indutor deixa passar essa corrente, depois que ele está carregado. Então primeiro ele carrega, e aí ele deixa a corrente passar, quando ele não precisa mais carregar. E a tensão no indutor, primeiro toda a tensão da fonte fica presa em cima dele, porque ele não deixa a corrente passar, então a tensão fica presa em cima dele. E aí depois, conforme a corrente vai passando, ele vai liberando essa tensão até o ponto de não ter mais nenhuma tensão em cima dele. A tensão fica toda em cima do resistor. Então é o contrário do que a gente tinha lá em capacitor. E só para lembrar, essa aqui são as formulazinhas que falam pra gente como que essa curva se comporta. Não vou entrar em detalhe também, mas tem aqui, se vocês quiserem saber. E a descarga do indutor? A descarga do indutor é basicamente a mesma ideia da descarga do capacitor. Então eu tenho só o indutor e o resistor aqui. Quando eu fecho essa chave, esse cara já está carregado, ele já está com a corrente no máximo, já está com o campo magnético todo carregado. Quando eu fecho essa corrente, essa chave, ele começa a entregar a corrente para minha carga, que é o que ele armazena, lembrando, ele não armazena a tensão, ele armazena a corrente. Então ele começa a entregar a corrente máxima que ele tem e depois vai caindo, conforme a carga dele cai, certo? E a tensão, mesma coisa, Se ele estava carregado e ele é o único cara aqui que vai dar energia, quando ele começa a liberar essa corrente, ele vai ter a tensão máxima aqui, que é a própria tensão que vai estar caindo no resistor aqui, Então a tensão que cai no resistor tem que estar em algum lugar, vai estar nele, Então, essa tensão também vai caindo junto com a corrente. Essa descarga é igual no capacitor e no indutor. A diferença é que no indutor é a corrente que é mais importante, no capacitor é a tensão. Mas é a carga aqui que muda em relação ao capacitor. Então, só lembrando, o indutor carrega através da corrente. Então, é por isso que ele vai atrasar a corrente quando a gente for olhar. Certo? Bem, então, quando eu percorro agora, falando em corrente alternada, falando em CA, estava em inglês aqui, falando em CA, falando em corrente alternada. Quando passa uma corrente pelo indutor, ele vai oferecer também uma resistência à passagem de corrente elétrica, igual tinha lá no capacitor. Só que agora essa resistência está relacionada àquele campo magnético, a essa tentativa dele de carregar. E essa impedância, ou resistência dele, a gente chama de reatância indutiva. Então, igual tinha a reatância capacitiva, para esse cara que é o indutor, a gente tem a reatância capacitiva, certo? E ela é dada em ohms também. E aqui está a formulazinha, mas eu vou falar de novo dessa fórmula, mas é só para a gente colocar aqui. E o que é interessante, eu acho que eu falei disso também lá no capacitor, então eu trouxe aqui para falar do indutor. Essa formulazinha aqui é até mais fácil de usar do que a do capacitor, porque não tem ninguém dividindo, é só multiplicar 2πfl, frequência e indutância. A gente vê o que aqui? Que conforme a frequência aumenta, mais alto vai ser o XL. Ou seja, quanto mais eu tenho de frequência, mais o indutor vai atrapalhar a corrente a passar. Mais forte o indutor vai ser. Que é basicamente o que está falando dessa reta. Conforme eu subo a frequência, eu subo a reatância indutiva aqui. Então, quando a gente está falando em 60 Hz, geralmente o indutor não tem muita impedância. Mas a gente começa a falar em 1 kHz, 1 GHz, aí esses indutores começam a fazer mais diferença. Bem, aqui só trazendo para a gente ver de novo, que eu trago isso toda a aula para a gente lembrar, e eu vou sempre trazer, porque é sempre fazer um lembrete. Quando eu tenho o caso resistivo, da fonte aqui de corrente alternada com a resistência, eu posso aplicar lá a nossa lei de Ohm normal,
e a gente não tem defasagem entre tensão e corrente, né? Então o resistor não defasa, ele é aquela parte real, né? É o plano real da nossa impedância. Quando a gente tinha o capacitor, o que acontecia? Né? Lembrando da aula do capacitor, a corrente ficava adiantada a 90 graus. Né? Por quê? Porque eu tinha que dividir lá pela reatância capacitiva, e a reatância capacitiva, né, o capacitor, está sempre menos 90 no eixo da impedância. Né? E isso significa que quando eu fizer a conta lá da corrente, eu vou ter um adiantamento da corrente, né? Porque vai ficar positivo quando eu passar para cima. Né? Porque aqui está dividindo, quando eu passo para cima fica positivo, fica mais 90. No caso do indutor, é o contrário. E por que é o contrário? Né? Se a gente olhar aqui, agora está menos 90 aqui. Ou seja, agora a corrente está atrasada em relação à tensão. Então, né, como eu mostrei lá, o que acontece? Esse cara tenta carregar pela corrente. Então quem atrasa aqui é a corrente. Né? Então o ângulo de menos 90 agora vai estar, né, na corrente. E agora a impedância vai ser positivo. Né? Mas vamos com calma que eu vou mostrar isso para vocês ali. Né? Mas eu trouxe esses slides porque eu acho que é legal ter isso toda a aula para vocês lembrarem lá. Né? Então aqui tem basicamente falando a mesma coisa que eu falei, né? De que acontece aqui quando eu tenho o indutor está passando corrente alternada, né, que tem essa resistência, e que eu vou ter ali aquela defasagem de 90 graus, agora atrasando a corrente. Né. E só para lembrar, né, aquela lei de Ohm ainda vale. Né. Antes eu tinha V igual a RI, aí eu ensinei para vocês que o correto é V igual a ZI. Né. Aqui ainda funciona para o XL, né. A diferença é que o Z aqui seria, por exemplo, o XL. Se eu tiver só o indutor, a única impedância que eu tenho é a impedância do indutor, que é a reatância indutiva, que é o XL. Né? Então, se eu quiser calcular o XL e eu tenho a tensão e a corrente, né? Só dividir um por outro aqui. Mas vamos lá. Vamos falar da reatância. Então, a gente já viu, né, a reatância capacitiva, a gente já viu esse cara, certo? 1 sobre 2πfc. Agora a gente vai trabalhar com esse cara. A gente vai trabalhar com a reatância indutiva. Né? Então, o XL é 2πfl. É esse o cara que a gente vai começar a usar. Né? Então, esse carinha aqui. E vamos fazer um exemplo, então, com essa reatância indutiva. Né? Então, se eu tiver um indutor de 10 mA, né, que é percorrido por uma corrente alternada, né, de frequência aqui 100 Hz, qual que é, né, a reatância indutiva e a impedância, né, desse cara? Então, para calcular a reatância indutiva é só usar a fórmula, né? XL é igual a 2πfl, né? Não tem o que fazer, é só isso aqui. Onde o L é 10 mH, né? Que está aqui, e a frequência é 100 Hz. Então, 2 que multiplica 3,14, que é o π, que multiplica a frequência, que é 100, que multiplica o valor do indutor, que é 10 vezes 10 a menos 3, né? Porque é 10 mH. Então, se eu multiplicar todo mundo aqui, vai dar 6,28 ohms aqui. Né? Então, esse cara tem uma reatância indutiva de 6,28 ohms. E como que fica a impedância? A impedância desse cara fica 6,28 ângulo 90. Então, agora, diferente lá do capacitor, se a gente considerar o plano real, né? Se a gente for considerar lá nosso plano real da impedância, onde eu tenho R, né? Agora a indutância está para cima. Né? Então agora está 90 graus para cima. Então vou repetir isso várias vezes, igual eu repeti lá para o capacitor. Né? O capacitor é para baixo a impedância e o indutor é para cima a impedância. Então o indutor é mais 90, o capacitor é menos 90. E aqui tem isso que eu falei. Né? Então nessa primeira aula a gente não vai olhar o caso que tem o R junto com XL, né? A gente não vai olhar o resistor junto com o indutor, vai ser só o indutor, né? Mas é isso aqui que a gente tem. Lembra lá no caso capacitivo, esse triângulo era para baixo, né? Agora esse triângulo é para cima. Só que funciona igual, a diferença é só que mudou o ângulo aqui, né? E a fórmula para calcular o XL. Então, quando eu escrevo o Z, né? Quando eu escrevo a minha impedância, ele é R mais JXL. Aqui não é o menos igual era no capacitor. Agora é R mais JXL. Por que que é mais? Porque o XL está para cima no meu eixo. Beleza? Então, como esse XL está com 90 graus para cima, né, a minha impedância fica positiva. Né? E aí tudo funciona igual. Né? Eu posso tirar Pitágoras para
para obter aqui o módulo do meu Z. É só aplicar aquele arco tangente também aqui de x sobre r para conseguir o ângulo. Tudo fica igual. Só muda o fato de que agora a gente está usando XL, né, que tem que calcular com a fórmula certa, e que agora é para cima. Só isso que muda, beleza? E no caso que a gente vai tratar aqui, né, que vai ser o exemplo que eu vou mostrar e a tarefa que vocês vão fazer, não tem o R. Então, o que acontece quando eu não tenho R? Nessa parte aqui é 0, então o Z vai ser igual ao próprio XL, né? Se eu tinha o triângulo aqui, né, e eu não tenho mais essa parte, eu tenho só a parte de cima do triângulo, né? Então eu tenho só o XL. Ou seja, né, vamos para o exemplo. Se eu tenho uma fonte e tenho aqui a minha indutância, né, vamos calcular a impedância total e a corrente, né, nesse circuito. Nesse circuito. Né? Então, tenho 50 volts de tensão eficaz, 240 Hz de frequência e o meu indutor é de 15 mH, né, esse indutorzinho aqui. Então, eu sei que o meu Z é R mais JXL, né? Só que como eu não tenho R, né, aqui o R é igual a 0, o XL vai ser igual ao próprio Z. Né? E como é indutivo, eu sei que o ângulo desse Z vai ser 90. Né? Então, o módulo do Z, que é o tamanho da setinha, vai ser o próprio XL. E o ângulo vai ser 90, porque eu só tenho o indutor. E é mais 90, né? Por quê? Porque o indutor está na parte de cima do meu eixo. Né? Se eu tenho o eixo real aqui, ele está na parte de cima do meu eixo imaginário. É mais 90. Então, vamos calcular. Né? Aplico a formulazinha. Né? Essa é a que vocês têm que aprender agora. XL é igual a 2πfl. Então é 2 que multiplica 3,14, que é o π, que multiplica a frequência, que é 240, né? Que multiplica 15 vezes 10 a menos 3, que é 15 mH. Né? Então, só multiplicar aqui. Se eu multiplicar, eu vejo que vai dar 22,61 ohms, né? Só que com o ângulo aqui, né, 90, né? Vou até colocar aqui, né, que isso aqui na verdade já é o Z, né? Esqueci de colocar. Então o Z, né, vai ser igual ao próprio XL, nesse caso, né, porque não tem o R, com o ângulo mais 90 de novo, porque o indutor está para cima. Vou falar isso várias vezes para a gente não esquecer. A impedância do indutor está para cima. E agora vamos calcular a corrente. Né? Então, como que é o cálculo da corrente? É só fazer V dividido por Z, né? Igual a gente estava fazendo até agora. Vocês vão ver que isso aqui é sempre igual, não vai mudar nunca. A gente vai fazer isso aqui no curso inteiro. Então a gente já está fazendo até agora, vai continuar fazendo. Então a tensão é 50 volts, está aqui 50. E o Z qual que é? É 22,61 ângulo 90. Né? Então 22,61 ângulo 90. Como que eu faço a divisão de número complexo? O módulo pelo módulo, né? Então 50 dividido por 22,61, que dá 2,21 aqui. E o ângulo, eu faço um ângulo menos o outro, né? Então o ângulo da tensão é 0, né? Por isso que não tem nada aqui. Então fica 0 menos 90. Então 0 menos 90 fica menos 90. Ou seja, quando eu calculo a corrente, né? Deixa eu até pôr um espacinho aqui. Quando eu calculo a corrente, eu vejo que o módulo dá 2,21, que é 50 por 22,61, e eu vejo que o ângulo fica negativo. Né? Então, quando eu calculo a impedância do meu indutor, vai dar positivo. Né? Positivo. Só que quando eu calculo a corrente, como eu faço essa divisão aqui, vai dar negativo. Ou seja, a corrente fica atrasada em relação à tensão. Né? Lá no capacitor, a corrente ficava com ângulo positivo, a corrente ficava adiantada. Aqui no indutor, a corrente fica com ângulo atrasado, certo? Então aqui fica atrasado, né? Se a gente fosse desenhar, a gente fica com essa ideia aqui. Né? Tem a tensão aqui no eixo real, porque é ângulo 0, e eu tenho a corrente com menos 90, né? Ou seja, 90 para baixo. Beleza? Era isso daí, pessoal. Essa primeira aula é só o indutor mesmo, a gente não vai colocar as outras coisas juntos. Então, para fixar, né, fica aí a tarefa para a próxima aula, que é calcular a reatância indutiva para esses dois casos abaixo. Né? Então, um indutor de 30 mH e uma frequência de 60 Hz, depois um indutor de 50 mH e 60 Hz. Ou seja, só vir aqui e aplicar a formulazinha da nossa reatância indutiva, né? Que tem aqui... Tem a formulazinha aqui também, tem ela
em vários lugares aqui que é para não esquecer. Então, só aplicar essa formulazinha. E depois, né, que calcular essas duas, é resolver isso daqui igual a gente fez no exemplo, né, exatamente igual. Né, só vai mudar aqui os valores. Então, o que faz? Né, calcula o valor de XL, né, calcula o valor aqui de XL, para esse caso. Como eu não tenho R, eu sei que o Z vai ser igual ao próprio valor de XL, né? Só que ângulo 90, né? Ângulo 90, ângulo positivo na impedância. E aí depois calcula a corrente, né? Que é só dividir a tensão pelo Z. E aí sim vai dar o ângulo negativo, né? Porque a corrente é para baixo, a corrente é atrasada, mas a impedância é para cima. Beleza? Então era isso daí, pessoal. A aula de hoje, né? Então na próxima aula vai ser a revisão que eu falei para vocês, né, e preparação para a prova lá, do dia 7. E apareça na aula para a gente conversar sobre essa prova. Né? E qualquer coisa, só me mandar um e-mail. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.